Quero ler um texto na Bíblia. Eu só vou ler um versículo, é o versículo do capítulo 2 de Mateus, o verso 11, que nos conta uma história. Se você for ler o capítulo todo, o capítulo 2, ou pelo menos do verso 1 até o verso 12, você vai entender o que está acontecendo aqui, você vai se deparar com a visita dos magos, destes magos que vieram do Oriente, fizeram uma viagem, empreenderam uma viagem para poderem ofertar pelo nascimento de Jesus e ofertar a Jesus. E esse texto ele me chamou a atenção porque se tem um momento que para algumas pessoas é um momento constrangedor e para algumas pessoas que é um momento em que não existe uma compreensão, é esse momento aqui de dizimar, de ofertar. Você que faz parte dessa comunidade, dessa igreja, do Evangelho Quadrangular do Alves Dias, você vai lembrar que sempre nós temos um costume, nós temos uma forma de nos dirigirmos a vocês. E a forma que nós nos dirigimos é assim: você que está visitando, você que não faz parte da igreja, você não é obrigado, não que os irmãos sejam obrigados, mas nós partimos de um pressuposto que nós entendemos e conhecemos a palavra de Deus e entendemos o quanto Deus tem sido generoso para com a gente. E a gente gosta de fazer isso, porque nós nos sentimos bem, nós nos sentimos realmente alguém que trabalha para o reino de Deus. Eu não posso ser um missionário, eu não tenho chamado para um missionário, mas através das minhas ofertas, eu ajudo no trabalho missionário. Como aconteceu com Paulo, se você ler Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, você vai se deparar com isso. Mas esse texto aqui, para eu não me prolongar muito, ele me chama a atenção, essa história, e o verso 11 diz assim, entrando na casa, falando a respeito destes magos do Oriente, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e eles prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E por que esse texto ele me chama a atenção para falar a respeito de ministração de ofertas, ministrações de dízimos, e nesse momento que para alguns é tão constrangedor? Em primeiro lugar, porque eu vejo esses caras empreendendo o esforço, eles abrem mão de alguma coisa. Eu me lembro que no Antigo Testamento existe uma passagem e que a palavra de Deus diz assim, que um homem chega diante de Deus e fala assim: como que eu vou ofertar alguma coisa que não for algo que seja de valor para mim, se não for algo que demande esforço para mim? Então, o que nós temos que entender, o que nós temos que pensar, que realmente Deus, Ele se alegra quando Ele vê essa disposição da gente. Esses magos, eles vieram de tão longe, do Oriente, eles vieram com essa intenção de abençoar Jesus, ofertar a Jesus, ofertar aquela criança, e o texto diz assim, que eles deram do seu tesouro, eles deram do seu melhor para Deus. E só que o que me chama a atenção é que antes de darem, eles se prostram e eles adoram. E é isso que é a grande virtude na nossa vida, essa é a grande sacada que nós temos que pensar. Quando eu estou ofertando a Deus, eu preciso fazê-lo com um espírito de adoração, com uma motivação de prostração. Eu dou tudo a Deus. O coração que eu devo ter é o coração semelhante ao que nós aprendemos quando cantamos: dai-nos um coração, ou dai-me um coração igual ao teu. Ou seja, o coração do ser humano, o coração de um servo de Deus, ele tem que carregar essa disposição, porque eu não consigo entender o Evangelho de uma maneira diferente, porque se eu sou discípulo de Jesus, se eu sigo Jesus, se eu imito os passos de Jesus, se a palavra de Deus nos diz assim que nós devemos andar como Ele andou, eu não tenho outra alternativa a não ser realmente me doar, me colocar, me entregar da maneira que Ele se entregou. Então você vai dizer, então você vai morrer por alguém? Não, nós não podemos fazer isso, e o sacrifício já foi pago, eu não preciso fazer isso, mas eu posso sim carregar no meu coração generosidade. A nossa igreja precisa muito da tua oferta.
A nossa igreja precisa muito do teu dízimo. Nós estamos com as nossas portas fechadas desde 15 de março. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós estamos nos mantendo, porque você tem feito um bom trabalho, porque você tem entendido que você é servo de Deus e que nós precisamos manter essa porta aberta. Muitas histórias de vidas foram transformadas aqui. Existem muitas histórias de pessoas que foram seladas por Deus e que Deus usou a nossa vida, a tua vida, e usou o nosso recurso para que eles fossem mudados. Portanto, que como esses magos que vieram de tão longe, demandando esforço e se entregando e se dando, a gente possa fazer isso do mesmo modo. Porque eu sei, e eu não gosto muito, para ser muito sincero, falando com vocês, abrindo meu coração, de ficar falando, não, dá que Deus vai te dar 1000 vezes mais. Não, eu penso assim, se eu entregar a Deus e devolver a Deus, e Deus não me der, o maior presente, a maior dádiva Ele já deu. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos dá, que Ele nos abençoa. Ele traz ao nosso coração felicidade, Ele traz ao nosso coração paz, Ele traz ao nosso coração alegria por nós conquistarmos aquilo que nós pensamos, desejamos, sonhamos. Eu sei que Deus é fiel, portanto que Deus abençoe você e que você seja um imitador de Cristo e que como esses magos você possa fazer o mesmo, fazer seu esforço, prostrar-se diante de Deus, entregar aquilo que você tem, os seus tesouros, aquilo que você tem de melhor, porque eu sei que Deus Ele vai abençoar a gente e você grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, está aparecendo a conta do Banco do Brasil. Se eu falar errado, você me corrige, Roberto, que eu vou falar uma coisa que é importante. Do meu lado esquerdo, do seu lado direito, é o Bradesco. É isso mesmo, né? Roberto e Yara, obrigado. Por que eu estou perguntando para o Roberto e para a Yara isso? Porque você que tem o seu cadastro no Pix, você consegue fazer o seu depósito, da sua oferta, do seu dízimo. Alguns irmãos já estão utilizando essa ferramenta, sem que você pague nenhuma taxa. E é esse CNPJ do Bradesco que é a chave para você fazer o depósito. Não é o do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil nós não temos, mas o Bradesco sim, nós temos. Então você pode fazer o seu depósito, a sua contribuição, usando como chave o CNPJ da igreja nessa conta do Bradesco, tá bom? Que Deus te abençoe. Que jamais falte sobre você o cuidado de Deus, a mão de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar, se você pode orar, se você está na sua casa, eu não sei se você está hoje mesmo, dia 9, terça-feira, eu não sei se você está no ano de 2021, eu não sei quando você está, mas você pode agora, se você pode orar, você ora comigo, em nome de Jesus, tá bom? Senhor Jesus, eu quero apresentar agora as nossas ofertas. Quero apresentar agora diante da Tua presença os nossos dízimos, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, para, Senhor Jesus, apresentar diante do Senhor. Essas ofertas, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar entendimento e que nós possamos fazer o melhor para o reino de Deus. Aqui, Senhor Jesus, na nossa construção, nós estamos trabalhando com os projetos. Nós temos aqui edificado um templo, muitos não concordam, muitos nos criticam por isso, mas nós resolvemos por esse caminho ter um cantinho, ter um lugar que é nosso, para que a gente possa sim, Senhor Jesus, nesse cantinho que o Senhor nos deu, render graças ao Teu nome, adorar o Teu nome. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente possa administrar os recursos da melhor maneira possível, da maneira que agrade ao Senhor, que a gente possa ter zelo, porque tudo que é levantado aqui não é do pastor, não é de ninguém, é uma oferta, Senhor Jesus, que é da igreja, e que o Senhor colocou e levantou aqueles homens, os homens para administrarem, que nós possamos fazer um bom trabalho. Eu oro pelos ofertantes, eu oro pelos dizimistas, esses amados que têm sido fiéis, essas amadas irmãs que têm sido fiéis, Senhor Jesus, em relação a isto, que o Senhor jamais deixe faltar o alimento sobre a mesa, que o Senhor jamais deixe faltar, Senhor Jesus, o pão de cada dia, que eles possam ser guardados pelo Senhor, os sonhos que eles têm. Eu sei que muitas pessoas têm sonhos, Senhor, que o Senhor possa estar à frente de tudo isto. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. A Tua palavra nos diz que o Senhor é dono do ouro e da prata.
O Senhor sabe tudo, o Senhor pode todas as coisas. Olha para o coração, olha para o desejo, olha para o sonho, olha para a necessidade. O Senhor é Deus e tem permissão em nossa vida de fazer como Tu queres. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, a Tua bênção sobre eles agora. Senhor, abençoa, é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Também te peço pela palavra. Agora esse momento é o momento da palavra, onde nós vamos gastar alguns minutos, onde nós vamos investir alguns minutos para pregar a Tua palavra. Que o Teu bom Espírito, Senhor, que conhece a cada um de nós, o Senhor sabe quem está no outro cantinho, lá de frente, está olhando na TV, está olhando no celular, no notebook, o Senhor sabe exatamente o que cada pessoinha que está aqui me vendo agora, ele precisa. O Senhor sabe de todas as coisas, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Eu te peço, me usa pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ler hoje um salmo. O salmo é o Salmo 126. Ele é um cântico de romagem. Ele é um cântico que ele era entoado na medida que os irmãos eles iam caminhando para Jerusalém. E esse é o texto que diz assim na minha Bíblia, tem um título: Consolo para os que choram. E hoje, pegando esse texto do Salmo como base para o meu sermão, para o meu estudo, para a minha palavra, eu quero falar sobre a alegria da colheita, que é uma alegria que supera a tristeza da semeadura. Eu estou fazendo uma afirmação aqui hoje, que a alegria da colheita, ela supera, ela tem a capacidade de superar a tristeza do semear, da semeadura. E o Salmo 126, ele fala assim, quando o Senhor, Ele restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ficamos como se achássemos que estivéssemos dormindo, que alguém ia nos acordar a qualquer momento. É isso que o salmista está dizendo. Então a nossa boca, ela se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações, entre os povos vizinhos, se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, aí o salmista diz concordar com aquilo que as nações diziam: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí ele ora: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. E aí ele faz uma afirmação: os que com lágrimas semeiam, os que com lágrimas plantam, com júbilo eles ceifarão. E aí ele faz uma outra afirmação: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, este cara, ele vai voltar com júbilo trazendo os seus feixes. Quando a gente tenta sair do texto sagrado e aplicá-lo na vida ordinária da gente, na ordem do dia, nas coisas que nós vivenciamos, não somente com as nossas experiências, mas olhando para as experiências de outras pessoas, o que a gente descobre é que a vida ela é dura, a vida ela é difícil. Não são todos que nascem num berço de ouro, e mesmo para esses eu costumo pensar que existem determinados momentos da existência destes, que a vida também ela se torna carrancuda, porque muitas vezes nós olhamos para aquelas pessoas que têm mais recursos financeiros, que têm uma condição de vida melhor, e nós às vezes nos pegamos como aconteceu com os homens de Deus do passado, pensando assim que nós queríamos ter aquela vida porque nós achamos que aquilo é o modelo de vida que nos satisfaria, que nos tornaria felizes de fato. Mas o fato é que a vida humana, as histórias humanas, as histórias das vidas de pessoas, elas são difíceis.
E algumas pessoas, em especial, que a gente olha para elas, a gente olhando, a gente fala, puxa, que vida dura, daria para escrever um livro. Algumas pessoas dizem assim, daria para escrever uma história que poderia até se tornar uma série de TV, um longa-metragem. Daria para se contar uma grande história diante das dificuldades e das realidades de dificuldades, de coisas fora do controle da pessoa que ela vivencia. E são desafios e desafios, são lutas e mais lutas. E essas lutas e esses desafios, eles vão se somando, eles vão se ajuntando de tal modo, e a impressão que essa pessoa tem é que isso nunca vai terminar. O sofrimento não tem data de validade, ele parece que é contínuo, ele vai acontecer sempre. E o problema é que essas pessoas que atravessam esses vales de dificuldades, essas pessoas que atravessam isto, que são pessoas que têm que encarar a tristeza da semeadura, como diz aqui o salmista, no Salmo de número 126, no verso 5, na parte A, quando ele fala assim, os que com lágrimas semeiam, essas pessoas, elas têm exatamente essa sensação que o plantio na vida delas, e às vezes esse plantio, ele é regado de oração para aqueles que conhecem o Evangelho, mas mesmo esse plantio regado com oração, mesmo essa semeadura, sendo uma semeadura que ela é feita na presença de Deus, a dor na alma ela é gigante. A dor no coração, ela é indescritível às vezes, a gente não consegue trazer para o lado de fora. Gente que de repente, por vivenciar situações assim, eles começam a olhar a esperança como um fato tão longínquo, como uma verdade tão distante, eles começam a olhar para a esperança como algo tão fora da sua realidade, porque os problemas eles vão se avolumando, os problemas eles vão ficando grandes, eles vão se tornando gigantes, e aí a pessoa começa a perder a esperança, ela começa a achar que de repente não existe solução para a vida dela, porque ela está semeando, ela está plantando, ela está semeando com muitas lágrimas, com muita dor, com muita angústia, e essa esperança, por ficar tão distante, me traz à memória aquilo que quando o profeta Ezequiel, no capítulo 37, quando Deus leva o profeta no meio de um vale cheio de ossos secos, e você conhece essa história, você que é o leitor da Bíblia, e aí o Espírito Santo diz a ele para que ele profetizasse sobre aqueles ossos secos, e aí ele profetiza, e aqueles ossos secos existe um barulho grande, eles vão se batendo osso com osso, e eles se tornam um exército, todavia não existia vida, porque simplesmente eles se juntaram e não tinha vida neles, porque não tinha o Espírito. E aí a pergunta que o Senhor faz ao profeta é, esses ossos poderão reviver? Ele fala, tu sabes. E lá no final de tudo, depois que ele profetiza o Espírito sobre aqueles ossos secos, e aí o Espírito entra neles, eles se tornam um exército com vida agora, na história do profeta. E aí no final, no verso 11, quase no final, porque eu acho que essa história vai do 1 ao 14, o profeta Ezequiel diz assim, né, ele recebe a informação de Deus, que Deus disse a ele assim, então me disse, o Senhor falando ao profeta Ezequiel, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Esses ossos que você viu neste vale, eles têm uma representação, eles representam a casa de Israel, e eles dizem, a casa de Israel. E agora, Deus enxergando o coração, porque Deus te enxerga, você que chora, você que se angustia, você pode ter certeza, você não está sozinho, você não passa pela tristeza sozinho. Às vezes até o sentimento que você tem e a sensação que você tem é que você está só, mas você não está só. Deus te vê, Deus te enxerga. A Bíblia nos garante isto, a Bíblia nos garante de verdade que Deus nos vê. Lá no Antigo Testamento, no comecinho, no livro lá
de Êxodo, a Bíblia fala assim, que Deus viu a aflição do povo, chamou Moisés para libertar o povo que estava cativo no Egito achava que não tinha mais esperança, e aqui do mesmo modo, agora ele está dizendo assim, os nossos ossos se secaram, a nação de Israel dizendo, e pereceu toda a nossa esperança, estamos de todos exterminados. E quando alguém passa por um momento de vida assim, mesmo que ele ouça, mesmo que ele escute, mesmo que alguém diga a ele que existe esperança, que a esperança jamais se acaba, parece que a alegria da colheita, que eu disse que supera a tristeza da semeadura, parece que isso está na dimensão da impossibilidade para ele. Para essas pessoas, a alegria da colheita é algo muito irreal, é surreal, não está ao alcance deles. E quando a gente atravessa por caminhos assim, quando nós passamos por situações como esta, aqui que, por exemplo, o Ezequiel descreve, ou quando nós vivenciamos alguma situação assim, nós somos tentados a nos esquecer daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que Jesus afirmou, por exemplo, em Marcos 9:23, quando Jesus, ele tem um encontro com aquele pai que levou o seu filho até os discípulos. Na verdade, o pai vai até Jesus, só que quando ele chega, ele encontra os discípulos de Jesus. Jesus não está com os discípulos, porque Jesus tinha ido ao monte orar. Jesus está lá no monte, onde teve aquela ação sobrenatural de Deus, no monte da transfiguração, onde Jesus transfigurou. Estava com ele Pedro, Tiago e João. Restaram então embaixo do monte, não em oração com Jesus, 9 discípulos. E aí os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, o menino caía no fogo, caía na água, e naquela conversa com Jesus, quando Jesus se apresenta, e vendo uma discussão que estava tendo ali, Jesus pergunta, o que está acontecendo? E o menino, e o pai do menino diz assim, eu trouxe o meu filho para que o Senhor curasse, e os seus discípulos não curaram ele, não conseguiram curar. E aí a conversa e o diálogo você sabe, mas o que é interessante é que Jesus, ele vira para Jesus e fala assim, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? O Senhor pode fazer alguma coisa? Mais ou menos nessas palavras. E aqui no verso 23, ao que Jesus respondeu, se podes? Ou seja, Jesus fala assim, se eu posso. Aí Jesus fala, tudo é possível ao que crê. E quando nós vivenciamos situações assim, de dificuldades, de uma semeadura no sofrimento e no choro, isso parece que vai fugindo no nosso coração, a nossa esperança vai fugindo. E aqui nessa história é bem curioso que o filho fala assim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E também tem um outro texto de Lucas 18:27, que nós vamos nos esquecendo que Jesus, ele fala, os impossíveis são dos homens, os impossíveis é coisa que acontece dos homens, aos homens, mas para Deus tudo é possível. Só que quando nós vivenciamos situações assim, nós nos esquecemos. Mas de verdade, se você me perguntar, pastor, você acredita que a alegria da colheita supera a tristeza da semeadura? Eu acredito. E eu acredito por algumas razões. Eu acredito por várias razões. Mas eu poderia elencar aqui 3 razões, porque eu acredito baseado no Salmo 126. A primeira razão, porque eu acredito que a colheita, ela vai ser muito mais feliz, e a alegria da colheita, a felicidade da colheita, ela vai superar todo o desgaste emocional e toda a tristeza da semeadura. Em primeiro lugar, eu acredito nisso, porque quem ensina essa verdade, quem ensina esse princípio que está aqui no Salmo, é a palavra de Deus. O verso 5 e o verso 6, o salmista ele faz uma afirmação. O verso 5 e o verso 6, o salmista nos traz uma promessa. O salmista nos apresenta uma realidade não humana, uma realidade divina, uma realidade que Deus pode fazer, uma realidade que está ao alcance de Deus. Ele fala assim, ele faz uma afirmação, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É uma promessa. Está na Bíblia, está na palavra de Deus, está na palavra que foi inspirada, que foi uma palavra que foi inspirada pelo Senhor, foi registrada, que está vindo até hoje para nós lermos, para você que está me ouvindo, nós que lemos. Então ele diz o seguinte, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
E aí ele fala assim: quem sai andando e chorando? E quantas vezes você saiu andando e chorando? Quantas vezes eu saí andando e chorando, sem compreensão do que estava acontecendo, mas em quem sai andando e chorando, enquanto semeia no reino de Deus, semeia na sua vida com Deus, semeia na sua vida de oração, semeia na sua vida de fé, semeia na sua vida de encontros com Deus, semeia na sua vida de compartilhar com Deus o que Ele é, o que você sente. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus filhos. A grande verdade é que a nação de Israel, ela permaneceu 70 anos, algumas pessoas dizem 72 anos como escravos na Babilônia. A nação de Deus, eles ficaram escravos na Babilônia. E quando nós lemos alguns salmos, em alguns salmos nós vamos encontrar o salmista fazendo referência e trazendo à memória essa tristeza dos exilados da Babilônia, essa tristeza de estar numa terra estranha. Por exemplo, o Salmo 137, que eles, do verso 1 até o verso 4, nos demonstra, o salmista nos mostra quanta tristeza eles tinham, quantas saudades de Jerusalém, quantas saudades de sua terra natal, quantas saudades de poder caminhar aonde se nasceu, aonde você viveu, aonde você cresceu, e agora escravos. Então o texto nos mostra, e o texto nos revela isso. Por exemplo, o verso 1 diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e nós chorávamos, lembrando-nos de Sião. E aí ele diz algo interessante nesse salmo: e nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, ou seja, os nossos instrumentos, pois aqueles que nos levaram cativos, aqueles que nos escravizaram, aqueles que nos impediram, tiraram de nós essa liberdade de ir, de vir, de estar na nossa terra, eles nos pediam canções. E os nossos opressores, eles pediam que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. E olha o versículo 4, como ele retrata essa tristeza da semeadura. Ele fala assim: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como que a gente poderia estar cantando, jubilando em nosso coração, jubiloso dentro da nossa alma, se nós estamos cativos? Ou seja, o povo de Israel está ali preso, o povo de Israel está ali cativo. Agora, neste Salmo 126, agora ele descreve algo diferente, porque o salmista, ele está nos apresentando uma situação que passou, e ele traz no coração, mesmo que ele traga no seu coração alguma informação saudosa, alguma informação onde existiam dores, existiam angústias, onde existiam incertezas, onde existia medo e sofrimento, e o pior medo de que o sofrimento não tivesse fim. Agora o salmista está falando de alguém que experimentou, alguém que sabe, alguém que acreditou, alguém que plantou, alguém que orou, alguém que semeou com choro, mas é alguém que sabia, que tinha lá no fundo do seu coração uma esperança cujo nome é fé em Deus, no Deus de Israel, que um dia tudo isso terminaria. Então ele está dizendo exatamente isso, e agora ele experimenta e ele goza da promessa de Deus. Esse salmista é aquele que fala assim: eu levei a semente chorando, agora eu volto para minha casa, mas eu volto trazendo para minha casa, trazendo para minha terra uma experiência de um Deus presente, de um Deus que permitiu tanta coisa acontecer na nossa vida, talvez por erros nossos, talvez por distração nossa, talvez por uma falha nossa, Ele até permitiu, mas esse é o Deus que nos despedaçou. Ele nos despedaçou, mas não porque Ele é um Deus tirano, mas Ele nos despedaçou para o nosso bem. Ele fez a ferida, mas Ele a ligou, Ele nos sarou, é o que diz o profeta Oséias no capítulo 6, no verso 1, e o que eu acho bastante interessante chamar a tua atenção, que ele fala assim: vinde e tornemos para o Senhor. E aí o profeta Oséias, ele também faz uma afirmação, ele nos traz uma promessa, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará, Ele fez a ferida e Ele ligará. Agora, o que é
da gente pensar aqui é que a possibilidade da alegria da colheita, sendo uma promessa, e a possibilidade do júbilo da colheita superar a tristeza da semeadura, ela é real, ela pode ser realidade, mas quando nós estamos nele, nós nos tornamos para ele. É isso que o profeta diz: tornai-vos para Deus, tornai-vos para ele, vinde, tornemos para o Senhor. Em segundo lugar, você pode me perguntar: pastor, você crê que a semeadura da tristeza ela vai ficar escondida embaixo da alegria da colheita? Sim, eu creio. E eu creio nisso em segundo lugar, porque eu tenho um Deus, e eu me relaciono com Deus, que Ele é desejoso de fazer grandes coisas por nós. Nós cantamos, aquela canção que o Fernandinho gravou: grandes coisas estão por vir, grandes coisas Deus vai fazer neste lugar. Nós gostamos de cantar canções que nos colocam para cima, e eu acho bacana isso mesmo, que nos mostram essa realidade de um Deus que faz. E o Salmo 126, no versículo 3, ele fala assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Quando nós, seres humanos, nós, pessoas tão desqualificadas de Deus, que fomos gerados no pecado, que nascemos no pecado, quando nós sentimos dentro do nosso espírito um testemunhar da ação de Deus a nosso favor, não existe como nós não nos alegrarmos. Nós nos alegramos. Eu me lembro de uma canção do brother Simeão. Às vezes eu cito essa canção, que ele fala assim, que as pessoas nos chamam de loucos, E ele fala: mas eles têm razão de nos chamar de loucos, porque nós temos um contato com o Criador do universo. Olha que loucura, para algumas pessoas isso é algo que não existe, é fora da realidade, é irrealidade. Mas você que está me vendo falar aqui hoje, você pode se ajoelhar na tua casa, você pode entrar no teu quarto, você pode falar com Deus, e você pode sair de lá, e você pode se levantar, ou mesmo antes de se levantar da tua oração, você sabendo que Deus agiu, que Deus falou com você, você sentir Deus dentro de você. E eu vou mais longe: você andando pela rua, você dirigindo o seu automóvel, você em algum canto, e você faz aquela oração, e você sabe que Deus está com você. Então não tem como a gente não se alegrar. A grande verdade é que a gente para pensar: mas por que o povo foi para o cativeiro? Foi Deus quem permitiu. Foi Deus quem deixou com que as nações inimigas levassem o seu povo para o cativeiro. Mas Deus fez isso não porque Deus é um Deus mau. Deus fez isso e permitiu não porque Deus ele é um Deus que odeia os seus filhos, não. Deus queria curá-los. Deus desejou restaurá-los. Deus desejava que eles fossem curados, não por ser um Deus mau. Um dia, eu estudando um pouquinho a respeito de cativeiro, eu li de uma pessoa, e eu não vou me lembrar de onde eu li, faz um bom tempo, que diz assim que, a respeito disso, Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro, não como escória posta no fogo para ser queimada, para ser jogada fora, para ser consumida, mas pelo contrário, Deus os permitiu ser levados para o cativeiro para que eles pudessem ser queimados, passar pelo fogo como ouro e serem refinados. É isso que Deus faz com a gente. Deus não é um Deus mau. Quando existe no nosso coração uma conversão a Deus, quando existe no nosso coração um arrependimento a Deus, com certeza Deus nos ouve, com certeza Deus nos cura. Eu não consigo falar disso sem trazer a lembrança de um homem na Bíblia, de um rei de Israel, que foi mal, mas quando ele orou, a Bíblia fala que quando ele orou a Deus, Deus se lembrou dele, lá no calabouço. Ele orou, ele buscou a Deus, e quando Deus viu a oração daquele homem, Deus se lembrou dele e ele foi abençoado pelo Senhor. Quando nós nos arrependemos, com certeza Deus ele nos liberta, Deus nos traz essa alegria, e Deus os libertou do cativeiro, esse cativeiro que o salmista nesse salmo faz menção, para que eles entendessem que o Deus com quem eles viveram, com o Deus com quem eles viviam, com quem eles andavam, e olhando agora para essa libertação tão grandiosa que Deus providenciou, a saída do cativeiro, eles percebessem que Deus é o Deus que tem poder de fazer grandes coisas, que eles percebessem que a alegria da colheita,
a alegria da colheita, a felicidade da colheita, ela supera toda a dor, toda a angústia, todo o choro na alma e toda a tristeza da semeadura. Agora essa alegria, ela invade o coração deles. Essa alegria da semeadura invade o coração deles, invade o coração de cada um desses teus filhos, das tantas vezes que eles choraram, de tantas vezes que eles se angustiaram, de tantas vezes que eles foram obrigados a cantar canções de Sião, que os seus inimigos pediam que eles cantassem com tristeza na alma. E agora diz o texto assim, que a boca deles no verso 2 se encheu de riso. Olha o que diz o verso 2, então a nossa boca, ela se encheu de riso, ou seja, de gozo, de felicidade, resultado da paz que surgiu por intermédio da grande libertação. E ele fala assim, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações, aqueles que zombavam, aqueles que muitas vezes, como diz o salmista em alguns dos seus salmos, que dizia assim para o povo de Deus, aonde está o teu Deus? Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus que vocês serviam, que servem? E essas nações agora diziam assim, grandes coisas fez o Senhor por eles, ou seja, acabou a humilhação, cessou a tristeza, Deus se lembrou deles. Portanto, se você me pergunta se eu creio no que eu estou pregando hoje, que a alegria, ela supera, a alegria da colheita, ela supera com certeza a tristeza da semeadura, eu creio porque a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus está dizendo, e se ela está dizendo é verdade. Eu creio porque eu tenho um Deus desejoso de fazer grandes coisas por você, por mim. E em último lugar, eu creio nisso porque nós nos relacionamos com Deus que tem poder, que deseja fazer isto, e que é um Deus que, por meio do seu poder, Ele nos deixa perplexos. E o verso é o verso 1, eu não estou lendo todo na sequência do Salmo, nas divisões, mas olha o que diz o verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É interessante olhar para esse texto, eles ficaram tão maravilhados com a libertação, que no começo eles ficaram confusos. Será que é um sonho? É isso que ele está dizendo aqui, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Será que nós vamos acordar? Talvez o medo deles era de acordar e descobrir que era somente um sonho, um desejo da alma. Agora, na verdade não, eles foram libertos, a notícia era boa demais para ser verdade. Sabe quando você fica extasiado, perplexo, você fala atônito, você fala, poxa, mas a notícia é muito boa para ser verdade. E é isso que o texto dos Salmos diz, que eles ficaram assim extasiados, eles falaram, poxa, nós ficamos como quem sonha, porque Deus Ele realizou algo que talvez, mesmo que nós orássemos, mesmo que nós pedíssemos, mas no fundo talvez, no nosso coração existia uma sensação de que isso era algo tão distante, mas o Senhor entrou com o teu poder, o Senhor entrou com grande poder, e o Senhor fez grandes coisas na vida deles, e eles ficaram perplexos, porque o nosso Deus é o Deus que age no impossível. Aquilo que o homem faz, Deus não precisa fazer, mas aquilo que o homem não tem poder para fazer, Deus pode fazer. E eu acho que isso é semelhante àquilo que aconteceu com Pedro, com o apóstolo Pedro, quando ele estava preso por Herodes. O rei ele começou a prender os apóstolos, isso começou a trazer uma certa popularidade, o povo gostava disso, e o texto lá de Atos, no capítulo 12, nos mostra a libertação de Pedro de modo sobrenatural também. Capítulo 12 de Atos diz assim, eis porém que lhe sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o anjo despertou a Pedro, e dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, ou seja, algo sobrenatural, algo inexplicável ao nosso olhar humano. E disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo, olha o que diz o texto de Atos, olha o que diz Lucas, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão, ou seja, aquilo que Deus faz é algo sobrenatural. Esse Deus que faz isso, Ele tem poder de fazer o nosso coração fervilhar de alegria.
O que está acontecendo aqui, voltando para o Salmo 126, é que os humilhados, os antes chorosos, os angustiados, que levaram aquela semente chorando, que semearam com dor na alma, com angústia no coração, que plantaram sentindo uma tristeza gigantesca dentro de si, agora eles retornam felizes, porque eles vivenciaram a restauração de Deus em suas vidas, eles vivenciaram a libertação de Deus em suas vidas. Deus ouviu a oração deles, porque é isso que diz o verso 4. O verso 4, o salmista fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Em outras traduções, ou em outra tradução para você entender, a Nova Versão Internacional traz esse mesmo versículo que a gente está projetando agora, dizendo assim: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ou seja, a oração é: eu estou como o leito que está no deserto sem água. A minha alma está seca, está árida, mas o Senhor pode mudar a minha sorte e nos restaurar. Gente, eu creio que a alegria da colheita supera a tristeza da semeadura, sim. Sabe por quê? Porque nós vivenciamos e vivemos aqui nessa terra, e nós temos um Deus que olha para nós e nos observa. E o Deus que olha para nós e nos observa é o Deus do impossível. É o Deus que faz coisa que deixa não só você, faz coisas que não só deixa você e a mim, mas a todos perplexos pelo poder dele. E para terminar, para concluir a minha fala hoje, eu creio que as nossas dores não serão para sempre. Eu creio. Um dia a nossa colheita irá superar toda a alegria da colheita, irá superar toda a tristeza da semeadura. Se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, olhar para todo esse livro aqui e vasculhar histórias nela a respeito de personagens que vivenciaram momentos assim de tristeza, você vai encontrar muitos. Por exemplo, Jó, Davi, o próprio Davi, José, que viveu semeando com lágrimas, com tristeza no coração, com angústia, e chegou depois a colheita da alegria na vida de José, superou todo aquele passado de sofrimento na vida daquele homem, e tantos outros personagens, tantos outros que viveram isto, mas as suas histórias não terminaram assim. Todos eles tiveram colheitas, tiveram um resultado, tiveram como resultado e resposta de Deus algo que trouxe para eles felicidade. É aquilo que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve Gálatas 6:8, na parte B do versículo: aqueles que semeiam no Espírito, no vale das lágrimas, é isso que Paulo está querendo dizer, com toda certeza, no Espírito, eles vão colher para a vida eterna. Com certeza, você que semeia na dor, você que semeia no espírito, na angústia, você que semeia, como disse Paulo, porque quem semeia para a sua própria carne vai colher corrupção, mas o que semeia para o espírito e por intermédio do espírito, com certeza vai colher vida eterna. E eu não posso esquecer, para finalizar o último verso, foi Jesus quem disse em Mateus 5,4: bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. E eu creio nisso de todo o meu coração. Que você creia nisso também. Que essa palavra ela possa produzir dentro de você um fruto de justiça. Que essa palavra que eu ministrei aqui hoje possa produzir dentro do teu coração esperança, de você enxergar, de você perceber, de você entender de verdade, que a colheita, ela é uma colheita alegre, ela será uma colheita de felicidade, e essa colheita ela vai superar toda a tristeza da semeadura, mas a semeadura tem que ser na presença de Deus, a semeadura tem que ser no colo de Deus, tem que ser no abraço de Deus, tem que ser na vida par a par com Deus, compartilhando tudo com Deus, e mesmo sem entender, mesmo sem compreender, você vai ter realmente a certeza lá na frente, que valeu a pena e vale a pena ser de Deus, servir Jesus, amar Jesus, estar com Ele, mesmo que o mundo diga que não vale a pena, você tem que descobrir isso, que a gente possa descobrir isso, que vale a pena ter Jesus dentro do nosso coração. Amém?